Bom dia, pessoal. Nesse vídeo de hoje eu vou estar trazendo informações a respeito dessa tesoura, né? Essa tesoura, por sua vez, é uma tesoura que ela é comum ser achada no mercado, não só ela, mas outros fabricantes, como tesoura eletricista ou tesoura cabista, porque de fato é uma tesoura aplicável a serviços elétricos, né? Não para circuitos energizados, nesse caso, até porque na embalagem você não visualiza qualquer informação referente a certificações ou relacionadas a esse tipo de serviço, para cortes ou decapagem de cabos energizados. Porém, nas outras etapas referentes a um serviço elétrico, como por exemplo o corte de um cabo desenergizado, a decapagem, até mesmo no auxílio ao eletricista no momento que ele está ali cortando uma fita isolante e tal, ou seja, é algo bem interessante. Então por isso que ela é chamada tesoura eletricista ou cabista, né? Então aqui na embalagem, lembrando, né? Essa tesoura em particular, ela é da marca Kinipex, né? É uma tesoura que ela é fabricada na Alemanha. Então, mas você consegue encontrar ela aqui no Brasil em várias lojas, né? Online. Você consegue estar efetuando a compra desse equipamento, né? Então aqui ele mostra algumas informações, né? Aqui ele mostra exatamente a aplicação pelo fato de ele vir já com uma bainha, o que permite você estar acoplando ela na sua cinta, na sua bolsa, né, ou até mesmo na sua calça, o que permite você ter uma mobilidade interessante no que se refere ao transporte da mesma, né? Mostra aqui a possibilidade de você estar cortando cabos, né, inteiros, né, ou seja, você pode estar cortando cabos até... Ele não mostra aqui a medida exata, mas pela medida que você até 50 milímetros, eu creio que você consegue estar efetuando o corte, né? Aqui também mostra essa outra parte, no caso uma decapagem, até mesmo o corte também com a parte frontal da tesoura, né? Então vou tirar ela aqui para a gente visualizar. Lembrando, como eu falei, né? Não é o fato dela ser uma tesoura eletricista que ela está apta a ser utilizada, por exemplo, para cortar cabos energizados, para fazer decapagem de cabos energizados. Não. Mas nós sabemos que quando nós trabalhamos com a parte elétrica, você tem diversas etapas desse tipo de serviço que não necessariamente você está com o circuito energizado, né? Então, nessas situações, é fundamental você ter um equipamento, uma ferramenta que lhe auxilie. Quantas vezes você não está lá cortando um cabo, por exemplo, 4 por 2,5 e você fica com um alicate de corte, né? Você pega o alicate de corte, porque que eu não tenho um cabo? Mas você vai picotando ele até você decapar e conseguir tirar a capa dele. Então, e às vezes até mesmo para cortar. Então a gente sabe que dependendo da medida de um cabo, né, você fica, torna-se mais complicado você estar efetuando o corte dele. Já que você com um equipamento desse tipo aqui, vai facilitar em muito, né, no que se refere ao uso, no que se refere ao corte desse tipo de material, né? Lembrando, né, é interessante você utilizar ele para quê? Para cobre, né? Não fazer o uso, eu vou cortar um parafuso, né? Por que eu falo isso? Porque há situações, né, muitas vezes o camarada pode exagerar, mas você já sabe que você está colocando em risco a integridade do seu equipamento. Então, no que se refere à parte construtiva do equipamento, essa parte vermelha aqui é uma parte plástica, né, aparente, é uma parte mais rígida, e essa parte azul é uma parte emborrachada. Uma característica interessante que nós visualizamos aqui no que se refere à construção do seu cabo, né, é que ele já tem aqui a ergonomia de você estar acoplando os dois dedos, né, nessa parte superior, nessa parte inferior um dedo. Porém, aqui a gente percebe que ele tem um diâmetro maior no que se refere à espessura desse cabo. E essa característica é bem interessante, porque dependendo do cabo que você for cortar, você precisa de um apoio melhor. Então, o que é que você pode estar fazendo? Você pode estar colocando dessa forma. Coloca o cabo aqui dentro e aqui ó, você tem todo o apoio para pressionar aqui em cima e efetuar uma maior força para a efetuação do corte desse cabo. No que se refere à parte metálica, né, essa tesoura é uma tesoura de inox e aqui nós podemos visualizar essa terminação HRC, que significa Rockwell, né? Significa a dureza desse inox, né? Então aqui ele tem uma dureza de 56 Rockwell. Então é uma tesoura que possui uma determinada dureza. Então esse tipo de Rockwell, no caso, é um método, né, de medição de dureza de um determinado material, né, de um metal, por exemplo. Então ele possui essa dureza. Como eu falei, ele possui essa bainha também, o que permite você estar acoplando na sua cinta, na sua bolsa,
né, na sua mala de ferramentas ou até mesmo na sua calça, que permite você ter uma mobilidade com equipamento, né? No que se refere aos cortes, né? Então aqui eu tenho um cabo para a gente visualizar, né, na prática como seria o corte, né, em si. Então você tem aplicações, você pode estar cortando aqui, né? Ele corta maciamente. Você pode estar cortando também aqui na terminação também. Se torna um pouco mais difícil, né? Mas ele corta também. Você pode também estar realizando a decapagem, né? Numa situação em que você não é tão aplicado para decapagem, eu creio, né? É meio chatinho para você estar decapando aqui, mas vai resolver também, né? Então é meio chatinho para você estar conseguindo decapar. É mais uma tesoura, é mais relacionada ao corte mesmo. Você tem outro modelo da Knipex em que você vai ter decapadores aqui nessa zona aqui. Aí sim você vai facilitar a parte de decapagem, né? Mas aqui, por exemplo, eu posso também estar decapando aqui, né? Então, ó, é mais fácil você decapar nessa parte central. Então eu posso estar decapando aqui, ó. Dou uma pequena pressão aqui a partir do momento que eu senti que o plástico ele foi cortado, então eu só decapo. Então ele consegue também fazer uma decapagem interessante. Não é tão interessante nessa parte frontal, né? Eu confesso que nessa parte frontal aqui não é tão interessante a parte da decapagem. Porém, no que se refere, né, à decapagem aqui nesse mordente central, né, que tem esse vão, é bem mais interessante. Você sente aqui quando o plástico ele foi cortado, então é só puxar, decapou. Então você tem decapagem de um cabo. Então, se você está carregando isso aqui na sua cinta, né, tá lá, tá com você. Lembrando, né, bem resistente. Então não é algo que é frágil, que vai cair com facilidade. Só para vocês terem ideia, ó, tô balançando bastante e ela não cai. Então, se você tiver com ela na sua cinta, você está numa situação lá, poxa, estou numa situação que você não está trabalhando com circuito energizado, mas você está com esse equipamento, com essa ferramenta lá com você. Você consegue facilmente, né? Pega o cabo lá, corta ele, pega o cabo lá, digamos que eu preciso decapar esse cabo rapidinho aqui, né? Decapa o cabo, beleza, você quebrou o seu galho, né? Você quebrou o seu galho, literalmente. Então é bem interessante, né? Outro equipamento da Knipex também serve para esse tipo de aplicação, seria esse alicate, né? Então, só que é outro material, né? Aqui, provável, mas com certeza, assim, você já percebe a diferença, ele é mais fácil de cortar, até porque pela característica construtiva, né? Você percebe que é um alicate que tem outra construção, né? Aqui não vai ser inox, aqui com certeza, provavelmente vai ser cromo vanádio. E ele tem uma pegada bem mais ergonômica do ponto de vista. Mas como eu falei, são aplicações que têm as suas diferenças, né? Então aqui ele já vai ter um mordente específico para você realizar decapagem, né? Você realiza decapagem também. E o corte aqui ele se torna melhor também, por quê? Porque ele tem uma descentralização aqui no pivô. Então, por ser descentralizado o pivô aqui desse alicate, ele permite a aplicação de uma força maior, né? Sem que você tem um esforço maior. Então, todas as vezes que vocês se depararem com alicates, por exemplo, que ele tem um pivô descentrado, eles vão ter uma capacidade de corte mais fácil, ou seja, você vai aplicar menos força para ele efetuar o corte de um determinado material. Então aqui, ó, bem mais fácil. Porém, né, como a gente está falando aqui da tesoura, também é excelente o corte dessa tesoura. Né, ó. É excelente esse corte aqui dessa tesoura, né? Você consegue também fazer a decapagem. Então, é um produto que, no meu ponto de vista, é essencial, né, você ter na sua maleta, na sua cinta, e principalmente na sua cinta, na sua calça. Por quê? Porque há várias situações, principalmente quem trabalha com instalações elétricas, seja elas residenciais, instalações elétricas, muitas vezes fazendo serviço, né, indústrias também, né? Então, você, com um equipamento desse junto a você quebra o seu galho e muito, né? Então é um equipamento bem interessante. Então são essas as informações que eu tinha para passar para vocês a respeito desse equipamento. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!